Bom dia pessoal. Hoje a gente vai falar de workers com o RabbitMQ. E o que é o RabbitMQ? Ele é um message broker open source, que é escrito com Erlang, e implementa o protocolo AMQP, que é um protocolo de comunicação, assim como HTTP, MQTT. E ele funciona como uma camada intermediária entre aplicações e permite a publicação e a troca de mensagens de maneira síncrona. Isso acaba sendo uma vantagem, porque por ele ser uma camada intermediária entre aplicações, ele garante a interoperabilidade entre aplicações que podem ser da mesma ou de diferente tecnologia, linguagens. Então, por exemplo, imagina que você tenha uma aplicação em Golang e uma aplicação em Node. Você pode fazer com que essas duas aplicações se comuniquem, tendo o Rabbit no meio, como intermediário, que vai estar recebendo essas mensagens e fazendo com que você consiga ter um exchange. Ou seja, você vai ter uma aplicação tipo o Golang, por exemplo, que vai publicar uma mensagem e o Node que vai estar escutando essa fila e vai poder processar, por exemplo, um job pesado, por exemplo. E o Rabbit em si permite algumas implementações. As mais conhecidas são as implementações com workers, Publish, Subscribe e RPC, que é Remote Procedure Call. Mas só que o tema dessa talk em si é sobre workers. Bom, e aqui a gente tem uma reflexão, que é como lidar com aplicações que demandam muito em termos de processamento ou são bloqueantes. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma API que precisa responder, como é uma API, geralmente ela vai tender a trabalhar com o protocolo HTTP. Então, qual é o ideal? O ideal é que essa aplicação tenha o menor response time possível. E, assim, de maneira que você não vai bloquear o menos possível o teu cliente. Agora, imagina que essa API, ela lida com processos complexos, processos que são muito time demanding, tipo, que no caso fazem muito I/O, ou que vão fazer requisições HTTP, ler banco, gerar relatório, enfim. Esse tipo de tarefa, geralmente é muito custoso para você deixar o teu cliente esperando. E é aí que a gente tem o worker em mão, e a gente vê ele como o maior benefício para resolver esse tipo de problema. E quais que são as partes que compõem, né, esse modelo? A gente teria uma aplicação P, que seria, por exemplo, a tua API, e a tua API ela processaria apenas o que faz sentido em termos de processamento momentâneo, né, para você receber uma request e dar response com o menor tempo possível para o teu cliente. E ela manda em background, ela manda na verdade por uma fila do Rabbit, o que ela desejaria que fosse processado em background. E essa parte vermelhinha aqui em si seria a fila em si. E você poderia ter aplicações que iriam fazer o processamento desse job, dessa tarefa um pouco mais onerosa, que você não poderia bloquear o teu cliente, no caso. Então, bom, agora a gente vai ter um sample de como que funciona tudo isso. Então aqui a gente tem a nossa aplicação, que seria algo como uma aplicação HTTP com uma API, por exemplo, que realizaria, por exemplo, uma tarefa leve, que é aquela tarefa que é ok você processar dentro da tua API, porque ela vai ter um response time ok, aceitável. E você tem um passo de mandar o que é mais oneroso para a tua fila, para ser processado em background. Agora vamos explicar um pouquinho de como funciona essa sintaxe, né, do Rabbit. Como eu disse, ele implementa o protocolo AMQP, então a gente usa essa lib, AMQP lib, e a gente tem alguns passos para garantir que essa comunicação exista. Em primeiro lugar, a gente tem que abrir uma conexão AMQP. A gente passa como argumento uma URI. No caso aqui a gente está executando em localhost, né?
Então, em segundo passo, essa conexão ela vai retornar quando você abre uma conexão, ela retorna para você essa conexão da qual te possibilita abrir um canal. Então, esse segundo passo seria uma abertura de canal para prover essa comunicação. E em terceiro passo, aí que vem os passos que a gente vai garantir a existência da fila e a publicação de mensagens na mesma. O Rabbit, ele tem uma função, um método chamado Assert Query. Qual é a ideia do Assert Query? O Assert Query, ele basicamente vai garantir que aquela fila que você está tentando mandar uma mensagem ou consumir uma mensagem exista. E é basicamente isso. E ela recebe dois argumentos, que é o nome da fila em si. Aqui a gente está passando uma fila qualquer, né, que se chama WorkQuery, né? E o segundo argumento dela seria as opções para a criação dessa fila. Nesse caso, eu estou passando uma opção chamada durable igual a true. E qual é a ideia de eu passar esse durable igual a true? Essa opção garante que se acontecer alguma coisa com o Rabbit, sei lá, ele parar de repente, enfim, alguma coisa inesperada aconteça, ele vai salvar essa fila em disco. E quando ele se recuperar, ele foi startado novamente, você garante que você vai ter acesso àquela fila novamente. No terceiro passo, depois que você já declarou a fila, já falou que ela tem que ser durável, você já está apto para mandar a tua mensagem para ser processada lá. Então, quais são os argumentos que você passa aí? Você vai passar novamente o nome da fila. Você vai passar um buffer do dado que você tem que mandar para lá. Então, por isso que eu estou usando um buffer from aqui. E você também tem as opções. E no caso aqui eu estou passando um persistent igual a true. E o persistent igual a true vai te dar a mesma característica que a gente tem do durable igual a true para fila, só que para mensagens. Ou seja, se acontecer alguma coisa com o Rabbit, ele vai garantir que aquela mensagem não se perca naquela fila. E depois que a gente envia, a gente simplesmente fecha o canal e tá tudo certo. Então vamos ver como funciona. O Rabbit, por default, ele executa na porta 15672. E a gente tem algumas opções aqui. Aqui, se a gente observar, né, a gente não tem nada aqui. E eu vou rodar essa aplicação de sender, na qual eu vou publicar uma mensagem qualquer. E ela vai ficar lá na fila, lá, disponível. Só um detalhe. O que eu vou rodar aqui, eu vou rodar um npm run sender, né, que ele vai executar o Babel. E ele vai executar esse file aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. E ele, se vocês observarem aqui, eu posso passar um argumento, então eu vou passar, sei lá. Tá. Então, beleza. Então, o que acontece? A nossa API, nossa aplicação HTTP processou o que era menos time demanding, time consuming, ou seja, o que era mais leve, ela foi lá, ok, respondi, tá tudo bem. E em segundo passo, manda para a fila o que é oneroso. Aí aqui a fila, agora, se a gente observar, pode ver aqui, o Assert Query ele fez justamente isso. Ele garantiu, a gente declarou essa fila aqui no Rabbit. E se a gente clicar, pode ver que a gente teve uma ação nela agora há pouco. A gente acabou de receber uma mensagem nessa fila. E essa mensagem vai ficar aí, enquanto ninguém consumir. O que acontece? Agora, enquanto ninguém consumir essa mensagem, fica aí. E agora eu vou mostrar... só um detalhezinho. É que a gente acabou de ver dois pedaços dessa implementação. A gente viu a aplicação que publica a mensagem. A gente viu a fila em si na qual a mensagem está contida. E não vai acontecer nada com ela enquanto não tiver ninguém esperando por essas mensagens. Agora a gente vai conhecer os workers em si, que são as aplicações que processam esse processo mais oneroso. E, bom, vamos lá. Antes vamos olhar o código. Não muda muita coisa. A gente basicamente abre uma conexão, cria um canal, declara uma fila. Ela tem que
ter o mesmo setup que ela tem na aplicação que manda, então ela está com o durable igual a true. E aqui a gente tem esse outro método, que é o prefetch. O que o prefetch faz pra gente? O prefetch é importante porque o Rabbit ele lida da seguinte maneira com as mensagens. Ele implementa o algoritmo de round robin, ou seja, conforme o Rabbit vai recebendo mensagens e tem workers esperando por essas mensagens, ele simplesmente vai, tipo, toma pra você, toma pra você, toma pra você. Ele vai jogando essas mensagens pelos workers. O que é de ruim nesse algoritmo de round robin pro Rabbit? É que você pode ter, por exemplo, 2 workers. O worker 1 vai consumir uma mensagem que vai demorar 10 segundos. O worker 2 vai receber uma mensagem que vai demorar 2 segundos. O que o round robin vai fazer? O que vai acontecer na verdade é que o 2 vai ficar livre primeiro que o 1. Só que o round robin ele vai tipo jogando. Tipo, 1, 2, worker 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, conforme 1, 2n, conforme o número de workers que você tem. Então, esse worker vai ficar livre, só que o que o Rabbit vai fazer? Ele vai jogar para o 1 que ainda está processando, só que o 2 está livre. Isso não é muito inteligente. Então, o que o prefetch faz? Ele otimiza isso e ele faz com que o Rabbit fale o seguinte: eu não vou jogar uma mensagem para nenhum worker enquanto esse worker não garantir que ele consumiu essa mensagem. Então, por exemplo, ele espera eu falar, tô livre. Aí ele vai lá, ok, pra você. Tô livre de novo, esse daqui ainda tá ocupado, então eu vou jogar pra você de novo. E o terceiro método aqui, o outro método diferente que a gente tem aqui, que é o método de consumir as mensagens em si. Os argumentos são o nome da fila, um callback, na verdade, né, uma função que é um handler das mensagens que vão chegando para eu saber o que eu faço com essas mensagens. E, novamente, as opções. E aqui a gente tem essa opção no-eq igual a falso, que ele garante que se ele tivesse como true, sempre que o Rabbit despachasse uma mensagem para um worker, ele ia falar, beleza, tira da fila, tira da fila. O no-eq igual a falso, aplicação, tenho que falar que eu processei aquela mensagem e agora sim eu estou apto para receber uma nova mensagem, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Assim você garante que você não vai ter, se acontecer alguma coisa com a tua aplicação, você não vai perder essa mensagem. Bom, mas vamos ver isso funcionando então. Eu vou subir 2 workers aqui. Se a gente observar, eu subi esse worker primeiro aqui, ele já recebeu uma mensagem que estava lá na fila, que é aquela primeira mensagem que eu mandei lá, hello, né? E agora eu vou começar a despachar mensagens e os workers vão recebendo e lidando conforme eles for recebendo. Então, por exemplo, aqui. Então, a gente tem 2 processos executando, ouvindo a fila, os 2 workers. Então, por exemplo, pode observar que, por exemplo, o worker 1 foi lá, lidou com a mensagem 1, o worker 2 foi lá, lidou com a mensagem 1, 2. Depois o worker 3 ficou livre, o worker 1 ficou livre, então ele falou, então me passa a mensagem 1, 2, 3. Mas detalhe, se o worker 2 ainda tivesse ocupado, ele ainda ele ao invés do worker 2 receber a mensagem 1, 2, 3, 4, o worker 1 poderia receber essa mensagem. Porque é aquela característica que eu falei do prefetch. Bom, passei pelas funções principais. Bom, eu acredito que com isso a gente consegue passar pelo objetivo principal do worker, que são essas características que eu passei para vocês em si, que é justamente vir em mão com uma solução que não vai ajudar a desbloquear a tua aplicação que precisa lidar com o client. E, bom, é basicamente isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a Talk em si, vocês podem me procurar. Esses são os meus canais, vocês podem entrar em contato comigo através do GitHub ou por e-mail.
E na descrição do vídeo eu vou deixar o código-fonte disponível para vocês. Assim vocês podem se guiar caso desejem implementar esse modelo de workers. É isso, obrigado.